Espero que todo mundo esteja sequinho, pé seco, né? Porque está chovendo bastante lá fora. Está molhado o pé. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de religião hoje, né? O porquê da religião. Mas antes de nós falarmos o porquê da religião, nós temos que falar o que é a religião. E em cima disso, do que é a religião, a gente vai começar a ter vários enfoques que nos são dados a respeito desse assunto, né? Religião é um substantivo da língua portuguesa que possui uma etimologia incerta. E por que incerta? Porque tem várias interpretações a respeito da palavra religião. A primeira, que é uma corrente que defende que religião seja uma palavra que venha do latim religio, que significa louvor e referência aos deuses. Outra corrente acredita que a palavra seja composta pela junção do prefixo re ao verbo ligare. Enquanto o verbo significa unir ou atar, re, assim como em português é um prefixo que indica recorrência. Então, de acordo com essa corrente, o significado de religião é unir novamente, voltar a ligar ou religar. Uma outra corrente nos diz o seguinte: uma terceira teoria indica que a palavra religião possa ter a sua origem no verbo latino relegere, que assim como religare é um verbo composto pelo prefixo re. Relegare significa reler. Este verbo é considerado como uma das possíveis origens da palavra religião, por associação ao frequente ato de leitura e releitura de textos sagrados e bíblicos, feito para que os religiosos pudessem interpretar os desejos divinos. Apesar da existência de 3 teorias para explicar a origem da palavra religião, o significado da palavra não muda por causa delas. Em qualquer que seja a sua origem, religião significa uma ligação entre aquilo que é humano e divino, desde as suas origens até os dias atuais. E quando se inicia a religião na humanidade? Quando o homem começa a tratar a religião na sua vida? O começo disso, quando se inicia a religião na humanidade, é exatamente quando o homem começa a viver. Lá na época das cavernas, quando começa a ter a admiração e a demonstração de uma aceitação de uma força maior. Neste momento, começa a religião para a humanidade. Então, a religião, ela vem de muitos e muitos anos, desde que o homem começou a ser homem. Muitos pela falta de explicação das coisas que aconteciam, né? Mas por entender que sempre existiu uma força maior do que ele. Quando aparecem os primeiros escritos sobre a religião? Porque até então a religião sempre foi colocada de forma verbal, né? Mas em um determinado momento isso começou a ser escrito. Isso começou a ser escrito pelos hinduístas e as bibliografias são variadas a respeito disso. Alguns falam de 6 a 7 mil anos antes de Cristo, outros falam de 2.000 anos antes de Cristo. Os que falam de 6 a 7 mil anos antes de Cristo dizem que os Vedas, que são os livros sagrados hindus, eles eram falados, né, de geração a geração. E quando falam em 2.000 anos, falam da invasão germânica na Índia, e aí se efetivou, né, o conhecimento do escrito, do livro realmente. Mas se acredita que essa data é em torno de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Os Vedas são os primeiros livros sagrados.
A palavra sânscrita Veda é derivada do radical vidya, que significa conhecer. De vidya vem de vidya, que significa um trabalho que concede conhecimento. Portanto, Veda significa conhecimento. Os Vedas são o estoque de conhecimento, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Portanto, uma das traduções possíveis para Veda é conhecimento sagrado revelado. E aí a gente vai procurar entender o contexto magnífico disso tudo. Nos deixaram um legado muito grande do povo antigo. Por quê? Porque os Vedas são como uma mina inesgotável de ouro, um verdadeiro legado entregue à humanidade pelos povos antigos. Ele contém todas as formas de conhecimentos necessários ao desenvolvimento do homem, em todas as áreas, como ciência, astrologia, matemática, gramática, até o sumo mais elevado do conhecimento, que é aquele que leva ao autoconhecimento e à autorrealização do homem. Este conhecimento foi compilado em 4 livros. Então isso é uma coisa gigantesca, isso é uma coisa muito grande. E os Vedas, eles servem de base para quê? Para todas as religiões, sem exceção. Todas as religiões se baseiam ou se basearam nos Vedas. Então ninguém é mais bonito do que ninguém, porque a origem é uma só. Todos saíram de um só lugar. Todas as religiões saíram dos Vedas, sem exceção. E onde começa isso? Isso começa na religião mais antiga do mundo, que é o hinduísmo. O hinduísmo, se vem de todas aquelas datas que eu falei, de 7.000, de 6.000 anos atrás, se desenvolvendo todo este conceito religioso. Depois toda a nossa humanidade, ela passa pelo judaísmo, que demonstra em torno de 2.000 anos antes do nascimento de Cristo. E se a gente começa a reparar isso tudo, nós vamos ver que começa a ter uma sequência dentro disso. Porque o que faz o judaísmo? O judaísmo, ele começa a terminar com o politeísmo, e começar com o monoteísmo, ou seja, um Deus só. Então a coisa começa a converger para a religião de hoje. Depois nós temos o budismo, que são 480 anos antes de Cristo, que vem fazer o quê? Que vem dizer que não é nem mais nem menos, mas é o caminho do meio, é o equilíbrio. Depois disso, nós chegamos no cristianismo. Então o cristianismo nasce com Cristo? Não. O cristianismo nasce muito antes do Cristo. Todas as religiões, toda a história vem se convergendo para se chegar a Jesus. Quando Jesus chega, o cristianismo já está pronto para ser plantado, a terra já está semeada. E como a gente vê isso? Só para ilustração, nós temos o islamismo 570 anos depois de Cristo. Se nós olharmos um mapa, este mapa vai mostrar as religiões no mundo. Aonde nós temos o cristianismo e temos o islamismo como as maiores religiões no mundo. No cristianismo, nós entendemos que o cristianismo é uma religião revelada. Por que revelada? Porque Deus faz as suas revelações. E qual foi a primeira revelação do cristianismo? Moisés. O que faz Moisés? Moisés pega todo aquele povo
escravo do Egito e os leva para uma terra prometida. Só que quando ele pega esse povo é um povo que não tem cultura, é um povo bárbaro, é um povo sem educação, é um povo problemático. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa ter um Deus punitivo. E o engraçado disso tudo é que esse Deus punitivo nós carregamos até hoje dentro de nós. Será que nós estávamos lá naquela época? Né? Porque Deus castiga, né? Não faz isso porque Deus castiga. Isso é da época de Moisés. 1448 anos antes do nascimento de Cristo. Depois dessa revelação, da primeira revelação, nós temos 3 revelações. A primeira revelação, Moisés, aonde vem todos os 10 mandamentos. Depois nós temos Sócrates. Não como uma revelação, mas como uma preparação doutrinária. Sócrates tem 400 anos antes de Cristo, ele vem com a sua doutrina e ele é considerado o precursor do cristianismo e do espiritismo. Por quê? No resumo da doutrina dele, ele diz o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto a modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. A nossa essência, né? O nosso espírito, a nossa alma, antes de estar encarnado. Ele continua: a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal. Cessam então suas perturbações, e este estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Quando eu analisar qualquer coisa com os olhos do corpo, com os ouvidos do corpo, escutar alguma coisa com os ouvidos do corpo, eu sempre vou ser enganado. Mas quando eu conseguir escutar isso com a minha alma, eu terei sabedoria. Porque essa é a minha verdadeira essência. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nesta corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. O que ele diz para nós? Que o nosso corpo nos corrompe. Os sentimentos que nós temos, as vicissitudes que nós temos, corrompem a nossa alma. E quando eu consigo me libertar do corpo e agir somente com a minha alma, neste momento eu conheço a verdade. Só nesse momento eu conheço a verdade. E aí nós temos então, depois disso, a segunda revelação. A segunda revelação é Jesus, que mostra a humanidade um Deus de amor. Já não é mais um Deus punitivo, já é um Deus de amor. A outra face, um novo enfoque. E ele deixa o Evangelho e as lições de amor para nós. Mas o principal disso tudo é que ele nos diz: amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem escreve no Lucas. Gandhi diz que o maior acontecimento no mundo ocidental foi o nascimento de Jesus Cristo. Que a sua doutrina, ela é perfeita. Ela não tem erro nenhum. Errados somos nós
que há 2000 anos não sabemos viver sob as leis do nosso Deus, as leis que o Cristo nos deixou. Fazem 2000 anos nós não aprendemos ainda, mas estamos aqui para aprender. Quando Jesus veio à Terra, na sua última refeição com seus apóstolos, ele falou, e João escreveu no capítulo 14, o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Por que isso? Porque Cristo, ele vai nos dar o Consolador. O Consolador prometido por Jesus. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. João 14. E aí, nós começamos no século XIX. Nós saltamos, da Santa Ceia para o século XIX. E o que acontece no século XIX de muito importante? O século XIX começa no dia 1º de janeiro de 1801 e termina no dia 31 de dezembro de 1900. O século XIX foi uma era de invenções e descobertas, com um significante desenvolvimento nos campos da matemática, física, química, biologia, eletricidade e metalurgia, lançando as bases para os avanços tecnológicos do século XX. Avanços medicinais, o conhecimento da anatomia humana e a prevenção de doenças que ocorreram no século XIX foram responsáveis pela rápida aceleração do crescimento populacional do hemisfério ocidental. A população europeia dobrou durante o século XIX de cerca de 200 milhões para mais de 400 milhões de pessoas. As pessoas começaram a pensar. As pessoas começaram a sair da Idade Média, da Idade das Trevas, e começaram a pensar. Começou a existir uma revolução intelectual em toda a Terra, em toda a Europa. No século XIX, representou uma dessas épocas em que fomos especialmente abençoados pela bondade superior, a despeito de todas as dificuldades assinaladas nesse período. Além de enormes contribuições culturais recebidas, fomos imensamente distinguidos pelo advento do Espiritismo, materializado no mundo físico pelos trabalhos inestimáveis do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, ao codificar a doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Entretanto, é o século que dá início aos grandes movimentos revolucionários europeus que derrubou o absolutismo, implantando a economia liberal e extinguiram o antigo sistema colonial. Bom, muito bem. A Terra se encontrava numa convulsão social, onde todos os pensamentos que apareciam eram absorvidos, porque eram novidades. Até então, dentro do absolutismo, tudo era escondido. No momento que começa uma política liberal, o mundo parece que toma um fôlego, a inteligência parece que salta. E tudo isto leva a vir. O que vem com tudo isto ainda é o Espiritismo. Em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, há 161 anos.
E este é o Consolador prometido. Então nós levamos 1857 anos para ter o Consolador prometido. Nasce o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta dos Espíritos que nos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isso nos faz pensar muito a respeito. Como, por exemplo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Bela pergunta. Não vai procurar na internet. Você vai reflexão. Se a causa primária é Deus, o que veio primeiro? Não vou responder. Mas, em 1800 ainda, nós temos Pierre de Chardin, que é um filósofo francês, que ele afirma que não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O porquê da religião? Porque relaciona a humanidade com a espiritualidade e seus valores morais. Destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e a do universo. Busca a verdade, o objeto de nossos desejos. Promove a reforma íntima, onde substituímos as vicissitudes por sentimentos elevados, tornando-nos pessoas mais próximas da nossa verdadeira essência, seres integrais. Muito bem. Isso nos traz a religião. A religião nos faz pensar: quem somos nós? O que fazemos aqui? Para onde nós vamos? Qual o nosso papel nesta vida? No momento em que ela procura nos aproximar cada vez mais de Deus, cada vez que ela procura estreitar o nosso relacionamento entre seres humanos e seres espirituais, nos faz caminhar para a busca de algo muito maior do que nós somos. E o que diz João para nós neste momento? João, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós falamos em religião, nós falamos de uma coisa muito maior do que nós estamos acostumados a pensar a respeito da religião. Quando a gente começa a fazer uma análise de onde nasce tudo, de quantos anos se passaram, porque quando nós falamos de 6.000 anos antes de Cristo, nós estamos falando na realidade de 8.000 anos, porque nós já passamos 2 anos depois do nascimento de Cristo. Se nós passamos 2.000 anos do nascimento de Cristo, quantas coisas nesses 2.000 anos já aconteceram? Quanto a humanidade evoluiu nesses 2.000 anos? E quanto a humanidade teve que evoluir para chegar até Cristo? O quanto foi pensado, o quanto foi filosofado para se chegar em todos esses conceitos
de alma, de espírito, de imortalidade, de princípio. E nós falamos a palavra religião de uma maneira simples. A qual a tua religião? Qual a tua religião? Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou testemunha de Jeová, eu sou judeu, eu sou hindu. Mas a pergunta é, qual a diferença? Qual a diferença? Nenhuma. A diferença é nenhuma. Todos nós saímos do mesmo caminho. Todos nós tentamos nos religar ao divino. E quando a gente se religa ao divino, em que momento nós nos religamos ao divino? Qual a consciência que nós temos de estarmos religados ao divino? O que acontece quando eu venho na casa espírita? Eu saio daqui mais leve? Por que eu saio mais leve da casa espírita? Porque eu me religo ao divino. Eu me conecto ao divino através da minha alma, que é a minha verdade, que é a minha essência. É por isso que eu me sinto bem dentro da casa espírita, é por isso que eu me sinto bem dentro da igreja. É a casa de Deus, é a casa de Deus. É a casa onde eu ligo a minha alma ao divino. Então, quando as pessoas começam a falar mal de uma religião ou de outra religião, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque não interessa a religião. Interessa é o quê? O religar. Isso é que interessa. Muitas vezes as pessoas veem, né, os evangélicos, que eles têm um trabalho muito importante dentro dos presídios, né, que eles conseguem salvar muitas almas, isso é louvável, né? Mas mesmo assim atiram pedra nos evangélicos, né? Muitas vezes até por desconhecimento. Acho que todo mundo é do mesmo caminho, mas são caminhos, muitas vezes caminhos diferentes. Mas enfim, e o que vale nisso tudo? Vale é o meu coração. Vale é o meu Deus. É no que eu acredito. Então, quando a gente usar a palavra religião, que a gente tenha muita consciência de tudo isso, de uma maneira muito rápida, que eu coloquei hoje aqui, mas que se dê conta de que tudo é um caminho e nada é por acaso. Tudo aconteceu da maneira que precisava acontecer. Porque é como a gente sempre fala brincando, né? Jesus Cristo, ele não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, né? E ele está na boca do povo há mais de 2000 anos. Imagina se tivesse naquela época, né? Quando muitos escreveram as cartinhas, né? Quando muitos escreveram as cartinhas. Então a gente tem que se dar conta de que religião é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abrir a boca para falar a palavra religião. Porque isto é muito importante nas nossas vidas e nas vidas de toda a humanidade. Então, o que eu tinha para vocês na noite de hoje era falar sobre a religião. Espero que eu tenha despertado a curiosidade necessária, né, para que vocês busquem um pouco mais de informação a esse respeito.
mas é muito interessante. Eu estava até discutindo com a Luísa aqui sobre os Vedas, que é uma coisa assim absurda do que tem para ser estudado em cima disso, porque é realmente um conhecimento revelado, né, da antiguidade, que não tem uma explicação de como consegue sair um conhecimento destes, né, porque é um conhecimento muito grande, mas enfim, fica aqui. Muito obrigado, fique com Deus, uma boa noite a todos.